Tinha um problema que começou no banheiro social, lá de casa. Lá em casa tem vários banheiros, né? E aí, no banheiro social, tem um problema ali na descarga, né? Na válvula ali da descarga. E a minha esposa sempre falava, amor, tá vazando. Aí eu ia lá, dava um jeitinho, né? Puxava ali, parava de vazar, beleza. Mas daqui a pouco estava vazando de novo. Aí eu ia lá e ajeitava. Aí às vezes nós vinha para o culto, quando chegava lá estava vazando de novo. Até que um dia nós chegamos em casa e aí estava vazando. Eu fui fazer o que eu sempre fazia, dar um jeitinho. E aí o negócio desandou. Aí começou uma descarga que não parava, muita água saindo. E aí eu fui, fechei todos os registros da casa inteira. E não parava de sair água lá. Eu fui lá fora, fechei o do geral, né? Lá no relógio. E não parava de sair água. Aí já peguei o celular, já procurei um chat, né? Para saber o que estava acontecendo. Falei, será que tem algum registro invisível aqui que eu não estou vendo? E aquela loucura aí, peguei o celular, vi um encanador 24 horas que tinha em Ribeirão Preto. O cara queria cobrar R$1.800 para ir lá em casa, para resolver o problema. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou, aí só vai parar de sair água a hora que esgotar a água da caixa d'água. Porque não tem registro, aí é direto na caixa d'água. E aí eu falei, lascou agora então. E aí nós não conseguimos, ou seja, tomar banho, não tinha como, não dava para tomar banho, não dava para fazer café, não dava para fazer o básico, porque faltou a água. E o mais forte é que toda a casa foi afetada por causa de um único ponto quebrado. Já dá para dizer assim, né? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e ir embora, né? Não precisa falar mais nada. Um único ponto da casa, um único ponto quebrado da casa, afetou toda a residência. E a nossa vida praticamente para, né? Quando falta água, a gente para, né? Sem água é difícil. E aí não foi a casa inteira que quebrou. Não foi a casa inteira que quebrou, foi apenas uma parte. E essa parte quebrada foi suficiente para parar tudo. Bom, no outro dia, chamei um amigo, ele foi lá, trocou a válvula, acho que cobrou R$150 para consertar. E hoje está tudo ok, para a glória de Deus. Bom, o que a gente precisa aprender com isso? E o que dá para a gente aprender com isso? Para quem quer avançar, para quem quer vencer, para quem quer prosperar, para quem quer ter um relacionamento agradável, para quem quer ter finanças prósperas. Quem quer ter finanças prósperas aqui? Todos nós queremos, e isso é importante, né? Nós sermos prósperos financeiramente falando, para que a gente tenha condições de abençoar a vida de outras pessoas. É extremamente importante. Eu amo ser próspero, porque quando a gente é próspero, quando a gente prospera, a gente consegue abençoar a vida das pessoas que estão em nossa volta, né? E isso é extremamente importante, glória a Deus. Então, a gente aprende algumas lições, que um pequeno erro pode quebrar tudo, ou uma área desorganizada pode desestruturar todo o restante. E com Deus, a vida cristã também é assim. Não dá para fazer só uma coisa e deixar de fazer outra. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, não dá só para a gente orar e não vigiar. Não dá para a gente só vir à igreja e não praticar aquilo que foi pregado na igreja. Não dá para a gente só jejuar e não orar. Na vida cristã é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer
para que a nossa vida caminhe conforme Deus quer. Claro que todos nós que estamos aqui, desde o mais velho ao mais novinho, Deus tem planos. Nós nascemos, ninguém aqui, você não venceu aquela corrida, que você sabe, a ciência explica, né, a fecundação do espermatozoide com o óvulo. Você não venceu aquela corrida, sabe, à toa, você venceu por um propósito. Deus te trouxe a esse mundo com um propósito pré-estabelecido, que você vai descobrir no decorrer da caminhada. Só que algumas pessoas morrem sem descobrir esse propósito. Algumas pessoas morrem sem entender qual é esse propósito e para o que Deus a chamou. Por quê? Porque caminham por caminhos tortos, caminham por caminhos que vão a levar à destruição, que vão a levar à morte. Então, o que aconteceu na minha casa, e o texto que nós lemos, que só um pouquinho de fermento estraga toda a massa, fica muito claro que nós precisamos ter um alinhamento. E esse alinhamento, nós falamos aqui nas nossas primeiras 4 sextas-feiras, essa é a 5ª que nós estamos aqui nesse culto, falamos sobre finanças. Alinhar a nossa casa física, colocar as coisas em ordem. Quem aprendeu alguma coisa aqui? Deixa eu ver. E quem colocou em prática aquilo que você aprendeu? Sabe, hoje a minha esposa tirou o dia para fazer faxina, ela fica, amor, eu fico impressionada toda vez. Posso fazer faxina hoje, se eu fazer semana que vem, tem coisa para tirar, tem coisa que está ali que não era para estar, coisas que não servem mais, coisas que é para jogar no lixo guardado. Então, coisas quebradas, coisas fora do lugar. Uma coisa que é importante que eu não falei também, e aí já entra também na vida conjugal e tudo mais, que você precisa tirar, especialmente do teu quarto. São 2 coisas importantíssimas no teu quarto que não pode acontecer. Quem aqui tem TV dentro do quarto? TV. Então isso aqui é importante. Eu tenho TV dentro do meu quarto, mas é muito importante que você policie e vigie o que você vai assistir dentro do seu quarto. Ah, pastor, mas e na sala não é a mesma coisa? Mas o teu quarto, a Bíblia, ela diz que o teu leito não pode ser manchado. Então a Bíblia dá uma atenção especial para o teu quarto. Então aquilo que está passando ali é um portal que está sendo aberto, e às vezes começa dentro do quarto, o esposo começa a estranhar a esposa, começa a dar choque, e não entende por quê, mas são coisas que estão sendo assistidas na televisão, que acabam trazendo maldição para dentro do quarto. E também a segunda coisa que você não pode deixar que aconteça dentro do teu quarto é pessoas, visitas, sentarem ou deitarem na sua cama. Lembra no passado, antigamente, né, quando ia visita na casa, deixava a cama para visita. Não pode dormir na minha cama. Não pode. Não pode deixar sentar na tua cama. E talvez você me tenha por muito radical, mas não é radicalismo. Eu estou te falando de experiências espirituais que eu vivi e de que pessoas viveram e testemunharam e testificaram para mim. Então, muito cuidado com o teu quarto, guarde o teu quarto. A gente falou sobre o tour, né? Fazer o tour na casa, levar a pessoa para ver a casa toda, aquela coisa, e entra dentro do quarto. Isso é perigosíssimo. Contei algumas experiências, daqui a pouco a gente vai voltar lá, né? Não tem como falar e não querer falar do que a gente comentou aqui nas sextas-feiras passadas, mas é importantíssimo isso, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Aquele vazamento me trouxe prejuízo, porque eu fui olhar a conta de água e ela aumentou uns 40%, entende? Então assim, são coisas que às vezes a gente não percebe, probleminhas que a gente vai deixando no casamento, nas finanças, sabe, na vida pessoal, na vida espiritual, que a gente vai deixando para depois, deixando para depois, e aquilo está sugando a nossa vida.
sugando as nossas energias, sugando a nossa fé, e chega um momento que a gente se vê numa situação de que a gente não consegue mais ficar de pé, não consegue se levantar, e aí, quando a gente vai corrigir o problema, é tarde demais. Tarde demais para o homem, porque para Deus nunca existe tarde demais, né? Para Deus sempre tem jeito. Mas é importante a gente estar atento a esses pequenos problemas que podem danificar toda a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura física, conjugal e a nossa estrutura financeira. Sabe qual é o desejo do meu coração? Que Deus prospere todos vocês aqui, de maneira que vocês, sabe, tenham para dar e não pedir, para emprestar e não pedir emprestado. Diga eu recebo essa palavra, diga eu recebo. Mas é necessário a gente seguir algumas orientações. Ezequias, se a gente ler lá em Isaías 38, né? Segundo a Reis 20 também, nós vamos ver a passagem do rei Ezequias. Ele ia morrer. Ezequias, ele era um rei bom, tinha uma história com Deus, mas mesmo assim, Deus mandou o profeta ir lá e falar para ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Não era falta de Deus, mas era falta de ordem. O profeta foi bem claro para ele, disse: põe a tua casa em... Então, se Deus disse para ele pôr a casa em ordem, é porque estava faltando o quê? Estava faltando ordem.